Colossenses capítulo 1. Achou? Verso 9. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Agradando-se do Senhor, ou vivendo para agradar a Deus. E Paulo fala a respeito disto aqui, que nós possamos viver de modo digno do Senhor, verso 10, para o seu inteiro agrado, que a nossa maneira de viver seja uma maneira que agrade ao Senhor, ou a nossa vida, ou aquilo que nós vivamos para agradar a Deus. Nós, como cristãos, devemos e desejamos com certeza viver de maneira digna que agrade o nosso Senhor. Acredito que isto seja toda a intenção de todos os cristãos, de todos aqueles que receberam Cristo na sua vida. E viver de maneira digna significa viver de maneira que agrade a Deus. Que aquilo que da maneira que nós vivemos isto, seja agradável a Deus. A palavra do Senhor diz que a nossa vida deve ser, a nossa adoração deve ser como um perfume agradável às narinas do nosso Deus. Que a nossa vida seja assim. E creio que todos nós, de certa maneira, buscamos isto. E entendo que, para viver de maneira que agrade ao Senhor, isso significa que isso deve ser uma vida construída de relacionamento com Deus. Uma vida de intimidade, um relacionamento saudável com Deus. Você vive com alguém e deve viver para agradá-lo ou agradá-la. Isto é básico para um relacionamento. Um relacionamento ele não pode perdurar sem que um e o outro, né, agrade um ou o outro. É necessário que isto aconteça. E para que isto aconteça é necessário que tenhamos atitudes próprias de quem tem a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. E Paulo fala que nós devemos buscar isto, para que cheguemos a ter essa mente de Cristo. Pensar como Cristo pensa. Em nossa mente, seja como a de Cristo Jesus. Amém? E você hoje está aqui, e nós vamos falar um pouco, talvez mais uns 2 domingos, a respeito disto, de viver para agradar a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para agradar o Senhor, né, irmãos? Desliga o teu celular, querido. Se ele não te obedece, desliga. Tem celular que é desobediente. Então desliga, põe aí no silencioso. Tira até do modo vibratório, porque fica bzz, bzz dentro da bolsa. E aí parece um besouro dentro da bolsa. Nós precisamos viver isto. E para agradar ao Senhor, meu irmão, implica em ser aprovado por Deus em todas as nossas ações. Viver de maneira que agrade ao Senhor é exatamente isso. Ser aprovado por Deus em toda maneira que vivemos. Falei a respeito disso semana passada, de ser aprovado por Deus. E todo cristão deve crescer, e Paulo fala aqui, olha só, no verso 9, você vai ficar com a tua Bíblia aberta aí. Olha o que diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha só o que Paulo pede. Ele pede o seguinte: que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Primeiro. Segundo, de toda a sabedoria de Deus e de todo entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Lembra que Paulo fala o seguinte: a nossa guerra, a nossa luta não é com coisas materiais, humanas, mas nós lutamos com armas espirituais. E Gálatas, no capítulo 5, diz que nós devemos buscar das armaduras de Deus, do escudo, do capacete, da espada, das sandálias. E a nossa vida, para que ela de verdade agrade a Deus, então nós temos que buscar esse relacionamento íntimo para conhecer Deus, conhecer a sua vontade, conhecer os seus desejos. Eu sei que todos os cristãos buscam isto, é de toda a intenção, mas, contudo, entretanto, todavia, porém, nem todo cristão agrada a Deus em tudo. Nem todo cristão agrada a Deus em tudo. Porém, nem todo cristão tem uma vida de relacionamento saudável com Deus. Porém, nem todo cristão cresce no conhecimento de Deus. Por que será? Por que será? E Paulo nos chama a atenção logo no início dessa carta, nesses versos que lemos a respeito, para que tenhamos essa vida. Mas, por quê? Nem sempre vivemos de modo que Ele quer que vivamos. Por quê? Você já pensou nisso? O que te impede de viver do modo que Deus deseja que você viva? Você já pensou nisso? Quais são, ou qual é, o obstáculo que te impede de viver como Deus quer que você viva? O que impede você de transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus? O que te impede? O que te impede de buscar e estar cheio da sabedoria de Deus? O que te impede? O que te impede de ter o entendimento de Deus? E Deus mesmo disse: quem tem falta, peça que eu te dou a todos. Mas nós estamos, irmãos, como aqueles que estamos satisfeitos com poucas coisas com Deus, em relação a Deus. E se nós não vivemos de modo que Ele quer que vivamos, o que significa isto? Significa que nós não estamos ligados à vontade dEle.
nós não conhecemos a vontade dele. Se conhecemos, não estamos atentos a essa vontade. Nós não nos subordinamos à sua sabedoria. Nós não nos subordinamos, nos submetemos à sabedoria de Deus. Nós também não nos alimentamos da sua verdade. É por isso que nós não vivemos de maneira que agrada a Deus, ou que agrade a Deus. E Deus, Ele deseja que eu e você viva desta maneira. E eu quero falar a respeito de 3 coisas, né, que nos impede, que te impede de agradar a Deus. 3 coisinhas. E eu vou só dar essa introdução dessas 3 coisas. Depois nós vamos ver como eu posso agradar a Deus. O que eu posso fazer para agradar a Deus. Mas primeiro vamos ver por que eu não agrado a Deus. Eu quero que você pense um pouco a respeito disto. Porque este é o momento, irmãos, da palavra, para que nós possamos razoar, pensar um pouco, analisar um pouco a respeito daquilo que estamos ouvindo. E este momento de ouvir a palavra de Deus é um momento importante onde, ao receber a palavra de Deus, nós analisamos, e essa palavra vem de encontro àquilo que estamos vivendo, e ela vai mudando, modificando, arrancando aquilo que é necessário, trazendo conhecimento, entendimento para a nossa vida. Nós precisamos amar isto e dar valor a isto. O que nos impede de agradar a Deus? Por que nós não agradamos a Deus? Em primeiro lugar, não vivemos conectados à sua vontade. Nós não agradamos a Deus porque nós não estamos ligados à sua vontade. Já pregamos aqui sobre isto, sobre a vontade de Deus, sobre a necessidade de conhecer a vontade de Deus. Nossas palavras são estas: seja feita a sua vontade, Senhor. Nós falamos isto numa oração, num momento de reflexão, nós falamos a respeito disto, que Deus faça em nós a sua vontade. Mas, irmãos, frequentemente, com as nossas ações, nós satisfazemos nossos desejos e colocamos isso como primordial alvo da nossa vida. Nós estamos dizendo: Senhor, faça a sua vontade, seja feita a sua vontade. Mas nós estamos, irmãos, tendo ações de que a nossa vontade seja feita e satisfaçamos assim os nossos desejos. Estamos falando uma coisa e agindo de outra maneira. E Paulo, ele nos alerta a respeito disto, para que nós busquemos o conhecimento da vontade de Deus. E já falei aqui que nós não vamos ter isso por osmose, pôr na Bíblia na cabeça, dormindo, fazendo de travesseiro, né? Olhando só para ela, de maneira alguma. Nós precisamos conhecer isso. Nós estudamos, trabalhamos, amamos e convivemos para realizar aquelas coisas que a nossa vontade elegeu como melhores para nós. Quando você trabalha, quando você está estudando, quando você se relaciona, quando você ama alguma coisa, convive, meu irmão, o nosso alvo, o nosso objetivo é buscar e realizar com estas coisas a nossa vontade. Nós não fazemos isso buscando se é a vontade de Deus. Nós não paramos antes para dizer: Deus, é isto, é a sua vontade? Sua vontade é esta?
A sua vontade é que eu trabalhe nisto e faça assim. A tua vontade é que eu estude, vá para a faculdade. Ou a tua vontade é que eu faça seminário. A tua vontade é que eu me case. E a tua vontade é que eu me case com esta ou aquela pessoa. Nós, irmãos, estamos alicerçados em nossa vontade. E conhecemos muito pouco a respeito da vontade de Deus. Por isso nós desagradamos a Deus. E desagradar a Deus traz prejuízo para a nossa vida. Porque traz problemas do relacionamento com Deus. Você já desagradou alguém? Ficou tudo bem? Fica tudo normal? Não fica. Mas Deus sabe quando nós nos esforçamos e trabalhamos para agradá-lo. Se você está aqui, diga assim: eu quero agradar a Deus. Diga mais forte: eu quero agradar a Deus. Agradar a Deus. O que você colocou de propósito na tua vida? Tudo isso que você tem de objetivo na tua vida é para agradar a Deus? Por exemplo, deixa eu falar um exemplo meu, rápido. Aos 17 anos, eu tinha um chamado ministerial. E por inúmeros motivos, eu deixei esse chamado de lado, fui fazer outras coisas. Mas fazendo estas coisas, eu estava também servindo a Deus. E me esmerava, me esforçava para dar o meu melhor. E sempre procurei dar o meu melhor em tudo que eu faço. Então trabalhava 12, 15, 18 horas por dia. E aí, arrumava tempo de fazer o que eu precisava, de estudar para poder ensinar, de ouvir música para poder cantar ou tocar, para que no sábado e no domingo eu pudesse estar na casa do Senhor e servi-lo. E eu pensei, por quase 17 anos, por quase 15 anos, eu pensei que estava fazendo a vontade de Deus, que estava agradando a Deus nisto, e que Deus se agradava de tudo que eu fazia. Eu achava que estava no centro da vontade de Deus. Havia em minha mente a tranquilidade e a paz de que estava fazendo a coisa certa. Mas aos 30 anos de idade, aos 30 anos, Deus começou a mexer na minha vida. E aí então, depois de uns 2 anos, 3 anos, eu fui perceber que não estava agradando a Deus. Por que eu não agradava a Deus? Não é porque eu não deixava de fazer alguma coisa, ou porque fazia. Eu dava o meu melhor. Mas olha o segredo: não agradava a Deus, porque não estava no centro da vontade de Deus. Eu estava a alguns graus fora do centro, estava a alguns milímetros, cabelésimos fora do centro. E se estou um cabelésimo fora do centro, eu estou totalmente fora da vontade de Deus. Por isso, meu irmão, estar aí na igreja, por isso, fazer, exercer alguma coisa, se isto não é
a vontade de Deus não é o centro da vontade de Deus, e todos nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós o conhecemos, por que nós não agradamos a Deus? E nós vivemos para agradar a cada um de nós. Por que você não faz aquilo que agrada a Deus? Por que você faz aquilo que só te agrada? Hein? Meu irmão, agradar a Deus é engolir sapo, boi, de tu, grande. Agradar a Deus é aprender a conviver com pessoas. Agradar a Deus é superar a si mesmo. Agradar a Deus é aprender a ser confrontado. Agradar a Deus é fazer aquilo que nós normalmente não gostaríamos de fazer. Mas por que nós somos tão melindrosos? Estamos pagando, né? Vou dizer essa palavra, pagando de crente, de cristão, mas estamos longe da vontade de Deus. Olha aí para o teu irmão e diga assim: Deus quer que você esteja no centro da vontade dele. Meu irmão, nós não nos interessamos em saber, por exemplo, se o tempo que gastamos em fazer ou fazemos algo de maneira digna do Senhor, se fazemos isso conforme a vontade dEle. Nós não analisamos isso. Se aquilo que o tempo que nós investimos em fazer alguma coisa para o Senhor, se fazemos de maneira que seja da sua vontade, que agrade-o. Nós fazemos porque achamos que tem que fazer, achamos porque nos sentimos bem em fazer, ou não fazemos porque não nos sentimos bem em fazer, não fazemos porque não agradamos a fazer isso, não nos agrada. E nós temos que fazer muita coisa que não nos agrada. Não me agrada falar algumas verdades, às vezes, para algumas pessoas. Mas tem que fazer. Não me agrada ouvir algumas coisas. Mas eu tenho que ouvir. Porque nós não vivemos para agradar a Deus. Senhor, seja feita a sua vontade. Seja feito, Senhor. Mas estamos longe dessa vontade. E quando nós, irmãos, agimos dessa maneira, e não estamos no centro, não pensamos bem nisso, nós achamos que a nossa vontade é melhor que a de Deus. Por isso nós vivemos segundo a nossa vontade. Qual vontade é melhor? A de Deus ou a sua? Por que então nós não fazemos a de Deus? Vou repetir aqui. Onde está o seu dom? Onde está seu dom? Por que não obedecemos a Deus? Por que não fazemos a vontade dEle? Eu acho que é impossível alguém servir a Deus sem saber qual é a vontade dEle. Nós cantamos aqui um cântico que diz isso, né? É impossível chegar diante de Deus sem que conheça
É impossível chegar diante de Deus sem que o conheça como Ele é. Ou nós estamos nos aproximando e estamos conhecendo a Deus e sendo modificados, ou nós estamos distanciando de Deus. Por exemplo, por que não deixamos algumas coisas que são supérfluas para agradar a Deus, e nós não deixamos porque queremos agradar a nós mesmos? Por que não deixamos de fazer alguma coisa que desagrada a Deus, mas nós continuamos a fazer porque agradamos a nós mesmos? Hein? Paulo diz que nós possamos transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Que a vontade de Deus transborde em nós. Sejamos tão cheios que ela transborde em nós. A verdade é que a nossa vontade nos comanda. Por exemplo, presta atenção. Hoje é domingo, pede cachimbo. Hoje é domingo. Onde estão os cristãos? Onde estão os cristãos? Onde estão todos os cristãos? Onde estão os cristãos aos domingos? Onde eles vão? A hora em que Deus marcou, e uma hora marcada para estar na presença dEle, para adorá-lo e ouvi-lo. Onde nós estamos e ouvindo o quê? Onde? Como nós podemos fazer diferença nesse mundo se nós não somos sérios com a vontade de Deus? Como nós podemos alcançar São Carlos se nós não somos sérios em realizar a vontade de Deus? Como? Não é fazer grandes coisas, é cada um agradar a Deus, cada um de nós viver de maneira que agrade a Deus. Amém? Cada um de nós precisamos disto. Nós esquecemos de que o supremo alvo da nossa vida é viver para agradar, para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver para agradar a Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade? E aí, querido, eu quero tocar em algumas coisas. O cristianismo está ficando cada vez mais light. Está sempre se arrumando um jeito do cristianismo se tornar light. Nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, vamos servir, etc., batizamos, começamos uma caminhada. Mas algumas coisas na nossa vida não mudam. Algumas coisas nós não conseguimos deixar. Nossas atitudes às vezes não mudam. Nosso palavreado não muda. Nosso comportamento com outras pessoas lá fora não muda. Não muda. Nossas festas estão sendo quase iguais às do mundo. A igreja deve fazer diferença no mundo, deve influenciar o mundo, mas o mundo está entrando na igreja.
cristãos que não lutam para se santificar. Não lutam para se santificar. Por exemplo, a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos que cuidar do colesterol, triglicérides e assim por diante. Temos que cuidar da gordurinha para fazer bem. Mas aí também vem outras coisas sérias. Às vezes chega no meu ouvido sobre crente que foi visto em um lugar ou outro, copo cheio. Cada um faz o que quiser da vida. Cada um dá conta de si mesmo. Eu não vou sair por aí, de barzinho em barzinho, de casa em casa, ver se quem está bebendo isso ou bebendo aquilo. Porque cada um, Deus já está vendo tudo isso. Cada um vai dar conta de si. Mas aí a coisa fica feia. Quando começa a ser mau exemplo. Quando por causa de uma atitude. Paulo diz, ó, se você come carne de porco, você acha que não te condena? Papai, você come. Mas se isso prejudicar o teu irmão, não faça isso. Agora nós somos dominados por coisinhas. Eu não consigo deixar isso. Não consigo deixar de fumar. Não consigo deixar essas coisas. Nós temos que viver para agradar a Deus e fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade, a vontade de Deus, meu irmão, é abrir mão de muitas coisas. Abrir mão. E nós temos que buscar ser exemplos, para que não coloquemos ninguém no inferno. E a Bíblia diz, se alguém fizer isto, é melhor então que amarre uma corda no pescoço, uma pedra, se jogue no mar. Nós não podemos ser, ou somos cristãos, ou não somos. Não podemos viver os dois pés. E se temos fraquezas, lutemos para vencê-las. Lute para vencer. E se há fraquezas, não fique também derrubando outros. Levante, ao invés de derrubar. Amém? Hoje vai pegar um pouquinho, para depois vai melhorar, viu? Primeiro vem a varinha, depois vem o colo de Deus. Porque nós não vivemos para agradar a Deus, porque além de viver segundo a nossa vontade, nós vivemos também segundo a nossa sabedoria. Paulo está dizendo, olha, que nós sejamos cheios, transbordemos do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria de Deus. Em toda a sabedoria. Um dia Deus apareceu para um moço, menino. Salomão, o que você quer? Peça aí, o que você quiser eu te dou. Se quiser riquezas, reinos, o que você quiser, eu te dou. Sabe o que o menino disse? Senhor, eu preciso de sabedoria, conhecimento.
para a minha vida. Só isso. Meu irmão, nós estamos buscando segundo a nossa sabedoria. Nós ficamos buscando tantas coisas, lutando por tantas coisas, e nos esquecemos que a sabedoria em Deus, ou de Deus, é a que pode nos trazer todas as outras coisas. Salomão foi o homem mais rico, o homem que viveu em paz, o homem que mudou a história. Por quê? Por causa da sabedoria. E nós vivemos segundo a nossa sabedoria. Nós afirmamos que Deus é o Senhor, que Deus é maravilhoso, que Ele é misericordioso, mas nossas ações não afirmam isso. Nós não procedemos dessa maneira. Nós pisamos antes de Deus. Nós não buscamos isto. A sabedoria de viver segundo a palavra de Deus nos instrui a abrir mão daquilo que achamos que serem nossos por direito. A sabedoria do Senhor nos instrui a isso, em abrir mão aquilo que achamos que é nosso por direito. É a sabedoria de Deus. Você já abriu mão para aquilo que você acha que é seu por direito? A sabedoria do Senhor diz assim: olha, dê a outra face. A sabedoria do Senhor, dê a outra face. Nós, irmãos, nós queremos o bem. Nós não queremos o bem para nós, mas nem sempre queremos o bem para aqueles que nos atingem. Orai por aqueles que... Está dizendo que você tem que ser amigão, andar junto, comer junto. Há um desejo mau. Nós vivemos segundo a nossa sabedoria. Nós estamos sempre levantando a nossa voz, a nossa razão. E quando nós fazemos isso, meu irmão, nós falamos coisas que não cabem. Nós emitimos palavras que não terão retorno. Nós avançamos limites. Estamos sempre levantando a nossa voz pela nossa razão. Quando não, queremos levantar o braço. Quando não, queremos fazer pela nossa força. E a palavra de Deus nos instrui a buscar essa sabedoria de Deus. Buscar o conhecimento de Deus. Aí nós estamos dizendo, olha, Deus está muito longe, Deus está muito distante, vai demorar muito para Ele fazer, então será mais rápido eu fazer, será mais rápido eu tomar alguma atitude. Faz isso. Sabe por que nós entramos em rosco? Sabe por que nós quebramos a cabeça? Exatamente por isso. Porque nós queremos agir logo, ver as coisas resolvidas logo, e pela nossa sabedoria, realizar alguma coisa. Por isso, nós atraímos para a nossa vida pesos, dores de cabeça, sofrimentos, choros, porque nós antecipamos a Deus. E toda vez que eu faço alguma coisa, tenho uma atitude, sem que seja essa vontade de Deus, eu estou dizendo, Deus, eu sei fazer melhor isso do que o Senhor. É aí então que
Olhe para o teu irmão, para esse abençoado que está querendo dormir. Diga assim: fique acordado, porque a sabedoria de Deus é bom para você. É isto. Deus está perto de você, meu irmão, e Ele age rapidamente a seu favor. Você quer, busca a sabedoria de Deus. Para isso, espere. Deixe Deus agir. Busque a direção de Deus para a tua vida. Busque o conhecimento de Deus para a tua vida. Para que você possa ser feliz e agradar a Deus. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: vamos viver para agradar a Deus, meu irmão. Vamos viver para agradar a Deus, meu irmão. Sabe, querido, em primeiro lugar, sabe por que não agradamos a Deus? Porque não vivemos segundo a sua vontade. Porque nós não vivemos, em segundo lugar, a sua sabedoria. E em terceiro, porque não escolhemos a verdade de Deus para a nossa vida. Não escolhemos a verdade de Deus. Por que eu estou falando sobre escolher? Porque é uma escolha. Eu posso dizer sim ou posso dizer não a uma verdade. Eu posso dizer não a uma verdade e dizer sim a uma mentira. E a verdade é que nós, algumas vezes na nossa vida, estamos dizendo não à verdade de Deus e dizendo sim às nossas mentiras. Meu irmão, e nós fazemos isso porque não fixamos na verdade de Deus para a nossa vida. Não estamos fixos, não buscamos a verdade, não conhecemos a verdade de Deus. Nós deixamos ela de lado. Mas nós vamos buscando, e a nossa tendência é buscar a verdade que por aí vai surgindo. Nós damos mais atenção a uma mentira do que a uma verdade. E isto é uma verdade. É impressionante como nós, irmãos, somos tendenciosos a dar crédito a mentiras do que acreditar ou dar crédito a uma verdade. Porque na maioria das vezes, a mentira, ela vem de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, sentindo ou pensamos. Porque nem sempre a verdade, ela vem de acordo com aquilo que nós pensamos ou que nós sentimos. Por isso a tendência é de dar crédito a uma mentira. E quantos cristãos estão sendo enganados e agindo de maneira tão displicente a respeito disso? E as verdades, irmãos, que nos satisfaz são essas verdades que nós descobrimos intelectualmente. Nós damos tanto crédito a essas coisas que nós, puxa, olha, eu li, que coisa, eu vi em tal lugar, olha, essa filosofia, olha essa nova teologia. E tantas teologias estão surgindo, e tantas coisas estão surgindo. Tem gente já comprando, não é, terreno em Marte. Tem gente comprando um manto para a ressurreição. E quanta gente dando crédito a tantas mentiras. E nós somos assim. Tem uma brincadeira aí que o pessoal faz, que é cidade dorme, cidade acorda, como é que chama? Não sei como é que chama esse negócio. Sei que é uma brincadeira chata. Por quê? A cidade tem que descobrir quem que é o bandido da história. Aí tem um detetive, um delegado e tal.
E aí, meu irmão, o bandido tem que influenciar, manipular a cidade. E aí às vezes você descobre de quem é o bandido e você começa a falar que, olha, fulano e tal, tal. Aí a cidade não dá crédito. Aí acha que você que é o bandido. E aí você morre. Eu brinquei uma vez, fiquei injuriado. Falei, que cidade ignorante. Saí da brincadeira, nunca mais. Não sei se foi a cidade ignorante ou eu, mas não serve, eu fico estressado. Mas é uma verdade, sabe o que eu percebi na vida? Nós damos crédito mais à mentira. O que mais me chateia é ver crente dando crédito a uma mentira. Crente que anda ao seu lado, crente que te conhece, crente que sabe da tua vida, come contigo, sorriu com você, chorou com você, mas prefere dar crédito à mentira. Você já passou por isso? Não precisa levantar a mão. Mas é impressionante como nós buscamos e valorizamos essas verdades que são mentiras. E o diabo é expert em mentiras. E nós então buscamos essas verdades intelectuais e achamos que elas vão nos tornar felizes e trabalhamos em cima delas. Olha, faça dessa maneira. Meu irmão, não há outra instrução que leve alguém a ser feliz senão a palavra de Deus. Não há. Ontem num casamento eu falei sobre Coríntios 13, sobre o amor. Aí acabou, estou lá na recepção, aquela coisa toda, muitas pessoas, pastor, o senhor falou uma verdade, coisa linda, tocou em mim, verdade, que maravilha, eu fui muito abençoado, olha, foi demais. Mas mudou a vida de alguém lá? Não sei, mas aqueles que me falaram, acharam uma verdade, deram crédito na verdade. Quantas vezes nós estamos até reconhecendo uma verdade, mas nós não queremos viver essa verdade. E Paulo está dizendo, olha, então transborde do pleno conhecimento, da vontade de Deus e da sabedoria, do entendimento espiritual. E essa verdade de Deus, meu irmão, é ter um entendimento espiritual, é lidar com situações físicas, lidar com situações, meu irmão, da nossa rotina, do nosso dia a dia, lidar com situações de nossos relacionamentos, etc., mas com entendimento. Não entendimento humano, não a verdade humana, mas o entendimento espiritual, olhando da maneira espiritual. Não que vamos espiritualizar tudo para ficar um crente chato, mas ter um entendimento espiritual das situações, saber fazer a leitura espiritual. Mas nós não fazemos isto, e não buscamos esse entendimento, não buscamos o conhecimento dessa verdade, e não há outra verdade que nos faça feliz, meu irmão, senão a verdade de Deus. Se nós nos submetermos a ela, nós seremos felizes, nós seremos realizados, seremos abençoados. A verdade de Deus. Talvez você esteja dizendo, não sei porque eu vim na igreja hoje.
estou entendendo nada. Ou talvez você esteja dizendo: hoje eu precisava de uma palavra tão motivadora. Precisava. Pois é. A palavra motivadora é essa. A palavra para mudar nossa vida é essa. A palavra para nos tirar da situação que estamos é essa. Sejamos cheios da vontade de Deus. Que nós reine a vontade de Deus. Que busquemos, irmãos, a sabedoria do Senhor. Ah, mas eu não tenho. Peça a Deus, Ele vai te dar. Diante dos seus problemas, peça a Deus. E eu, meu irmão, vou dizer para você: olha, eu não fico pedindo dons a Deus. Eu não fico pedindo para Deus me usar nisso e naquilo. Eu não peço a Deus essas coisas. Sabe a única coisa que eu peço a Deus? Sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Só isso. Fico pedindo: Deus, me usa. Deus, na hora que eu levantar a mão, raios possam sair e cair. Quando eu orar, fogo do céu caia. Deus, eu preciso de sabedoria e de entendimento. Deus, Ele nos chamou para agradá-lo, para que a nossa vida, a nossa maneira de viver, agrade-o. Será que a maneira como nós vivemos, agradamos a Deus? Nós planejamos a nossa vida segundo a nossa vontade ou segundo a vontade de Deus? Nós planejamos a nossa vida e sonhamos com ela segundo a sabedoria de Deus ou a nossa? Nós fazemos escolhas na vida segundo as verdades de Deus ou as nossas? A Bíblia diz que o Senhor desse século cegou os homens para que não compreendam a palavra. Às vezes eu fico pensando, irmãos, se nós ainda estamos com os olhos tampados, para não enxergar e para não ouvir a verdade de Deus. O Senhor, Ele deseja que nós nos aproximemos dEle. E para isso, nós temos que buscar pleno conhecimento, ou pleno conhecimento de Deus, da sua vontade, a sua sabedoria e a sua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer, porque quando nós conhecemos a verdade, nós não vamos atrás de pessoas, nós não seguimos pessoas, nós não vivemos para agradar pessoas. A verdade nos faz seguir a Cristo de verdade e viver para agradá-lo, viver para verdadeiramente servi-lo. Eu vou convidar você a ficar de pé, por favor. Não sei como processar
as nossas decisões. Mas, meu irmão, tudo que nós vivemos, ela tem muito de nós, todas as nossas escolhas têm muito de nós, mas a decisão é de Deus. Talvez seja difícil arrazoarmos, analisarmos situações com nosso conhecimento e permitir que a verdade de Deus, que a sabedoria de Deus prevaleça nisso. O segredo da alegria, da felicidade, a carta de Paulo aos Colossenses, o ênfase é viver feliz, viver perto de Deus. E o que ele diz, olha, eu oro para que vocês busquem isto, para que vocês vivam isto. Busque o pleno conhecimento da vontade de Deus. Busque a sabedoria de Deus para a sua vida. Porque a sabedoria de Deus, meu irmão, nos leva a enxergar além daquilo que os nossos olhos carnais podem ver. Porque a sabedoria de Deus traz discernimento. E discernir é você ver algo que outros não veem. É você compreender uma situação que ninguém está compreendendo. E aí então, você coloca a verdade de Deus. Você coloca essa verdade em ação na vida. E aí então, nós somos felizes, porque nossas atitudes serão de acordo com a vontade de Deus. Nossa maneira de viver será de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que nós colocamos essas três coisas de lado, nós sofremos, nos decepcionamos. É uma escolha. Eu quero dizer para você algo que Deus tem colocado no meu coração. Deus, Ele quer nos levar a um nível melhor, mais alto, de maior comprometimento, para que Ele de verdade realize o que Ele quer em nossa vida. E através de mim, de você, através dessa aproximação de Deus. E quem me conhece há anos, sabe que tudo que falo, está rodeando, estar perto de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Conhecer Deus como Ele quer que seja conhecido. E eu não sei falar de Deus ou pregar a palavra de Deus, se não for esse objetivo de se aproximar de Deus. Eu não quero, tem gente que quer saber o que o diabo pensa, o que ele gosta, o que o mundo e tal. Eu quero conhecer Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Quero agradar a Deus. Nós precisamos viver para agradar a Deus, porque senão nada tem sentido na vida. O ser cristão perde o sentido. Deus, Ele quer ser conhecido. Ele não está se escondendo, meu irmão, mas nós não conseguimos enxergá-lo. Ele está dizendo, olha, me encontra, eu estou aqui. Vem até onde eu estou. Abra mão.
agrada. Jesus disse: olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. Ele foi para a cruz, porque ele sabia, estava cheio. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Tudo que ele falava era para realizar a vontade do Pai. O que ele nos ensinou é sobre falar a vontade do Pai. Ele tinha a sabedoria do Pai. Ele falava sobre as verdades de Deus. Feche teus olhos um instante. A nossa vida agrada a Deus. Pode haver tantos entraves, pode haver tantas dificuldades. Deus não nos abandona porque nós falhamos, porque não conseguimos. E Ele está sempre com o braço estendido, está sempre pronto a nos pegar pela mão e dizer: venha, levante, você vai conseguir. O teu eu te derrubou, mas eu te levanto. O mundo fez você cair, mas eu te levanto. Olha, o diabo fez você pecar, mas eu te perdoo. Eu te lavo. Mas me dê a mão e vamos em direção ao meu Pai. Ele está te esperando, quer que você o conheça. Ele sabe quem você é. Ele conhece tua estrutura, teus pensamentos. Ele conhece o teu interior. Ele conhece aquilo que você vive. Mas Ele quer que você se aproxime dEle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos aproximar do Senhor. Vamos chegar perto dEle. E a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nossa escola, venha mostrar o quanto Ele é amoroso para contigo e para comigo. A maneira como nós estamos vivendo agrada a Deus. A maneira como você serve a Deus, quando você acha que deve servir, quando você acha que é a hora, ou quando você... É isso que Deus quer. Jesus, Ele serviu em todo o tempo, de manhã, de noite, de madrugada, e em todo lugar, com aqueles que amavam, com aqueles que o odiavam, com aqueles que eram verdadeiros amigos, com aqueles que eram traidores. Ele servia. Coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Eu não vou chamar você aqui à frente. Oh Deus, toca, Senhor, em nosso coração. Ó Deus, abra a nossa mente para compreender, Senhor, a Tua palavra. Deus, que nessa noite, Deus, compreendamos, ó Deus, o cerne, a essência dessa palavra, Deus. Ó Deus, não seja mais uma palavra, olha, entendi. Mas, ó Pai, ela produz a fruta em nossa vida a partir de hoje, Deus. E depende de nós, nosso coração. Tira do nosso coração aquilo que impede, Deus.
Tira, Senhor, ó Deus, qualquer palavra, atitude, sentimentos. Senhor, meu Deus, e nos leva, Senhor, a viver de maneira que agrade ao Senhor, Deus. Deus, confiando em Ti, Deus, de todo o nosso coração, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que toque cada um, Pai. Senhor, aqueles que precisam, Deus, de um milagre espiritual, Senhor, realiza, Senhor, hoje, Deus. Ó Deus, um milagre espiritual que os libere para agradar ao Senhor, meu Deus, nessa terra, Pai. Ó Deus, para que saiam dessa situação no qual se encontram. Deus, em nome do Senhor, faz isto agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Pai, também, Senhor, aqueles, ó Pai, que precisam do milagre na sua alma, ó Deus, no seu coração, no seu sentimento, nas suas emoções. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, arranca, tira o que é necessário, Deus, e traz, Deus, ó Pai, faz um coração novo, Deus, moldado pela sua vontade, Senhor, em nome do Senhor. Todo resquício, Deus, que, ó Deus, nos impede, Senhor, de agradá-lo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e todo limite físico, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor, no corpo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toda dor, Pai, todo entrave, Senhor Jesus, ó Pai, no corpo, na matéria, repreendo agora, Senhor. Toca, Deus, essa dor. Toca, Senhor, meu Deus, ó Pai, sobre essa enfermidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e traz o teu milagre, e libera agora, Senhor, ó Deus, a unção da saúde, e ó Deus, e toque todo o ser desta pessoa, em nome do Senhor, e levanta esta pessoa com ousadia, com força, libera, Deus, em nome do Senhor, ó Deus, dos remédios, ó Deus, das limitações, ó Deus, físicas, em nome do Senhor Jesus. Ramacanto e Súria Calabassubrianai. Deus, em nome do Senhor Jesus, traz a tua bênção, realiza, Senhor, a tua boa, a tua perfeita vontade, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e que saiamos, ó Deus, prontos para agradar, viver para agradar ao Senhor, não é para agradar a nós mesmos ou agradar outros, mas agradar somente ao Senhor, meu Deus. Amém. Amém, meu irmão. Então vamos encerrar em nome de Senhor Jesus. A palavra é esta. Nos lembremos disto. Vivamos para agradar a Deus. Em tudo o que façamos, nós coloquemos essa pergunta: isto agrada a Deus? E lute para agradar a Deus. Se esforce para agradar a Deus. Vamos encerrar. Dê a mão para essa pessoa que está do seu lado. Eu vou fazer a oração final. Senhor, nós vimos aqui hoje, ó Deus, a respeito daquilo que nos impede de agradar o Senhor, nos impede de agradar, ó Deus, aos seus olhos, viver para agradá-lo. Pai, ó Deus, que a tua palavra, Deus, possa revolver a terra do nosso coração, possa revolver, Deus, a nossa mente e pensamentos, Senhor Jesus, e traz uma mudança em nós, Deus. Pai, fertiliza em nós, ó Deus, Pai, virtudes da sua palavra, Pai. Pai, ela produza em nós, ó Deus querido, Pai, ó Deus, coisas, ó Deus, atitudes, procedimentos, uma vida que agrade ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua presença, ó Deus, em todo o tempo. E ó Deus,
e damos liberdade, porque o Senhor vive em nós, ao teu Espírito. Queremos ouvir a tua voz, em todo tempo, em toda hora, em todo momento, para andar segundo a sua vontade, Pai. Ó Deus, e viver, ó Deus, as tuas verdades. Meu Pai, em nome do Senhor, guarda este povo, Senhor, a sua família, ó Deus, a sua casa, os seus bens. Guarda, Senhor, de todo mal, de toda investida do inimigo, Senhor. Livra-os, ó Deus, em todo momento. Deus, nas ruas, dentro de casa, ó Deus, cerca, Senhor. Esta casa seja cada dia mais abençoada, a sua presença seja cada dia mais revelada, a sua verdade se manifeste, Senhor, sobre este lar, meu Pai, em nome do Senhor. Traz a tua salvação a esta família. Salva o esposo, salva a esposa, salva o filho, salva a mãe, o pai, Senhor, o irmão, em nome do Senhor Jesus. Manifesta, Senhor, a tua glória. Deus, queremos nos aproximar de ti, e por Deus, só podemos, ó Deus, praticando e cumprindo as verdades do Senhor. Meu Deus, que ao nosso andar, onde pisarmos, ó Deus, possa prosperar, Senhor. Ó Deus, onde colocarmos nossas mãos, se multiplique no Senhor. Meu Deus, o pouco que temos, ó Deus, os poucos pães, os poucos peixes da nossa vida, colocamos ao Senhor à sua disposição, e realiza o milagre sobre a nossa vida, e seja uma semana de vitória, uma semana, Deus, de conquistas, de alegria e de prazeres no Senhor, meu Pai. Deus, Pai, abençoe-os e faz refletir sobre cada um o teu rosto e a tua paz. Ó Deus, se manifeste a tua misericórdia e a alegria do Senhor seja em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão.